Olá, alunos e alunas do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Priscila e eu estarei com vocês na aula de hoje, onde nós vamos realizar algumas atividades sobre o tema da aula passada, que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, olha só, antes da gente ir direto para as nossas questões, vamos aqui para algumas informações básicas sobre esta aula, que é uma aula direcionada para os estudantes do nono ano. Esse assunto, a Primeira Guerra Mundial, faz parte da unidade temática Totalitarismos e Conflitos Mundiais. Ao longo desta aula, nós buscaremos desenvolver a seguinte habilidade da BNCC, que é a de identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa. Então, vamos lá para as nossas questões. Bom, pessoal, aqui está a questão de número 1, tá? Temos aqui o enunciado, algumas alternativas, você vai escolher apenas uma delas. Então, eu vou deixar você fazendo essa leitura, essa análise, já eu venho e a gente vai conferir juntos. Então, até daqui a pouco. E então, respondeu a primeira questão? E aí, será que você acertou? Vamos lá, gente, olha só, o enunciado da questão número 1 diz o seguinte: o período que precedeu a Primeira Guerra Mundial ficou conhecido como Belle Époque, a Bela Época, pelo fato de... Então, vamos lá, a letra A diz que de apresentar uma profunda rejeição à ciência e, contraditoriamente, uma veneração pela arte e pela moda. Será, gente, que era isso? Bom, a letra B diz que predominar o sentimento de otimismo e euforia devido ao avanço tecnológico e às manifestações do mundo elegante, das exposições universais, das artes e da moda. Será que era isso que caracterizava a Belle Époque? A letra C vai dizer por ter sido um período de regresso à cultura clássica antiga, como foi o Renascimento. A letra D diz predominar um sentimento constante de contemplação e preservação da natureza, enquanto que se negava o desenvolvimento tecnológico. Bom, pessoal, nós vimos na aula anterior que a Belle Époque foi um período da história europeia marcado por um intenso otimismo devido ao progresso tecnológico, né, muitas invenções. Era a fase da Segunda Guerra Mundial, ou da Segunda Revolução Industrial. E aí a gente teve, né, nesse cenário a invenção do automóvel moderno, era o telefone, fonógrafo, tinha também o surgimento da iluminação elétrica. Então, assim, muitos avanços tecnológicos ali que davam ali aquela sensação de progresso, né, de desenvolvimento. Isso acontecia no cenário também em que eles haviam desenvolvimento no campo da arte, muitas exposições no campo da moda, o modo de se vestir. Então, a gente tinha ali a sociedade europeia como um modelo para os outros países do mundo. Então, esses eventos aqui caracterizaram a chamada Belle Époque. Então, portanto, a alternativa correta para a questão de número 1 é a alternativa B, certo? Que diz predominar o sentimento de otimismo e euforia devido ao avanço tecnológico e às manifestações do mundo elegante, das exposições universais, das artes e da moda. Eu espero que tu tenha acertado essa questão. E vamos lá para a questão de número 2. Bom, gente, a questão de número 2 tem aqui algumas afirmativas.
para você analisar e depois marcar a alternativa que tu considera a correta. Já já eu volto e a gente vai corrigir juntos e ver se você acertou. Então até daqui a pouco. Bom, agora que você já respondeu a questão de número 2, vamos conferir essa resposta. A questão de número 2 diz o seguinte: analise as afirmativas abaixo e em seguida responda a questão. Então, assim, a gente já vai analisando aqui, dizendo quais que são corretas, aqui não são, para que a gente tenha mais facilidade de marcar aqui a alternativa correta. Tá? Então, vamos lá. A afirmativa número 1 diz o seguinte: imperialismo, a disputa entre as nações europeias para ocupar e dominar territórios na Ásia e na África com finalidade de obter matérias-primas para suas indústrias e ampliar seu mercado consumidor. Bom, pessoal, essa questão de número 2, ela vai pedir que a gente marque as afirmativas que contêm causas da Primeira Guerra Mundial. Então, eventos que culminaram ali com a Primeira Guerra Mundial. Essa afirmativa número 1 está falando do imperialismo. Então, a gente viu na aula anterior que o imperialismo foi um dos motivos para o início da Primeira Guerra Mundial, inclusive um dos principais motivos, tá? Então, essa afirmativa, ela está correta. Vamos lá para a afirmativa número 2, que cita o revanchismo francês. Em 1871, a França perdeu o rico território da Alsácia-Lorena para os alemães na Guerra Franco-Prussiana, despertando um sentimento de revanche por parte dos franceses. Bom, gente, essa afirmativa também está correta, tá? Os franceses estavam com aquela vontade de retomar o seu território, dar o troco nos alemães, porque eles não estavam felizes de terem perdido uma região tão importante e estratégica para a França. A afirmativa número 3 cita a questão balcânica, a disputa pelo domínio dos territórios das regiões eslavas da Bósnia e da Herzegovina. Nós vimos na aula anterior, gente, que essa região da Bósnia e da Herzegovina, ela tinha sido ocupada pela Áustria-Hungria, um país ali, uma nação apoiada pela Alemanha. Mas nessa área ali, essa área fazia parte da região onde a Sérvia tentava reunir os povos eslavos, né? Essa união era o pan-eslavismo, que era apoiado pela Rússia. Então, essa questão, esse conflito, né, essa rivalidade, que ficou conhecida como questão balcânica, também foi um dos motivos para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então, essa afirmativa também está correta. Vamos conferir aqui a quarta afirmativa, que diz: a disputa pelo Marrocos, pela Inglaterra, aliada da França, e a Alemanha. Bom, pessoal, realmente havia essa disputa pelo Marrocos, ficou conhecido como a questão marroquina. Inglaterra e França fizeram um acordo ali para poder conseguirem explorar tanto o Marrocos quanto o Egito, e a Alemanha ficou de fora desse acordo e não ficou nada satisfeita. Então, a afirmativa 4, ela também está correta. Vamos lá para a afirmativa de número 5, que diz o assassinato do herdeiro do trono da Áustria-Hungria, Francisco Ferdinando. Bom, gente, nós vimos na aula anterior que o assassinato de Francisco Ferdinando
foi o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial. Então, já havia ali muitas rivalidades, como as citadas já nas afirmativas anteriores, e aí foi só o motivo, a gota d'água para o início desse conflito. Então, a afirmativa 5 também está correta. Então, agora, gente, olha só, a pergunta quer saber: quais afirmativas acima são algumas das principais causas da Primeira Guerra Mundial? Como, olha só, todas estão corretas, a alternativa que indica que todas as afirmativas estão corretas é a alternativa B. Então, essa é a nossa alternativa correta. Então, eu espero que você tenha conseguido acertar essa questão também. Vamos lá para a questão de número 3. Eu vou deixar você fazendo a leitura, a análise, já já eu volto e a gente vai conferir a tua resposta. Até daqui a pouco. Bom, agora que você já respondeu a questão de número 3, vamos lá corrigir essa questão? Bem, o enunciado diz o seguinte: em 1917, dois acontecimentos mudaram o equilíbrio de forças entre os blocos combatentes: a entrada dos Estados Unidos na guerra e a saída da Rússia do conflito. Isso ocorreu por quê? Bom, gente, então a gente já vai marcar a alternativa que está dizendo, né, por quais motivos os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra Mundial e por que foi que a Rússia saiu do conflito. A letra A diz que os Estados Unidos enfrentou na guerra a pedido da França e a Rússia saiu porque já não tinha mais exército. Será que foi isso, gente? Bom, a gente sabe, conforme a aula anterior, que essa alternativa ela está incorreta. Vamos lá para a letra B. Diz que os Estados Unidos não participaram da Primeira Guerra, mas a Rússia saiu do conflito por causa da ameaça italiana. Bom, gente, os italianos não eram ali uma ameaça para a Rússia, esse não foi o motivo da saída da Rússia, mas essa alternativa também está incorreta porque ela diz que os Estados Unidos não participaram da guerra e os Estados Unidos participaram. Então, a alternativa B incorreta também. A alternativa C diz: os Estados Unidos entrou na guerra porque submarinos alemães atacaram seus navios que levavam suprimentos e armas para a Entente. E a Rússia saiu do conflito por causa da Revolução Socialista de 1917. Bem, pessoal, nós temos aqui a nossa alternativa correta, a alternativa C. Mas vamos conferir aqui a letra D. A letra D diz que os Estados Unidos entrou na guerra porque seus submarinos eram mais modernos para o conflito e a Rússia saiu porque o czar faleceu durante as ofensivas no lado oriental. Bom, pessoal, então essa alternativa está incorreta. O czar da Rússia, na época, o último czar, ele foi derrubado pelos revolucionários da Revolução Russa e ele não morreu em combate. Além disso, os Estados Unidos não entraram na guerra por conta da superioridade de seus submarinos, entraram por conta de um ataque alemão ao navio que acabou afundando, certo? Então, a alternativa B é incorreta e a alternativa C é a resposta correta para a questão de número 3. Então, vamos lá conferir a questão de número 4. Bom, gente, a questão de número 4, ela pergunta o seguinte: às vésperas da Primeira Guerra, a Europa estava dividida em dois grandes blocos
político-militares rivais. Que blocos eram esses? Quais países faziam parte de cada bloco? Bom, gente, olha só, atenção, que essa questão ela quer saber os blocos anteriores à eclosão da Primeira Guerra Mundial. A gente viu na aula passada que antes da guerra tinha uma formação, depois da guerra tiveram algumas mudanças. Teve país que mudou de lado, tá bom? Então, faz essa análise, responde essa questão, que já eu volto pra gente corrigir juntos, ok? E então, conseguiu identificar quais eram os blocos que se formaram antes da Primeira Guerra Mundial na Europa? Quais os países faziam parte desses blocos? Bom, gente, nós vimos que antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial se formaram ali dois blocos. Um era a Tríplice Aliança e o outro era a Tríplice Entente, ok? Do lado da Tríplice Aliança estava a Áustria, Hungria, a Alemanha e a Itália. E do lado da Tríplice Entente estava a Inglaterra, França e Rússia, ok? Então essa era a formação das alianças iniciais, antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Eu espero que tu tenha acertado essa questão. Vamos lá para a questão de número 5. A questão de número 5 quer saber o seguinte: o Tratado de Versalhes foi firmado pelos vencedores da guerra em 1919 e nele consideraram os alemães culpados pelo conflito. Por isso, aplicaram-lhes punições. Cite 4 punições impostas nesse tratado à Alemanha. Então, gente, eu vou deixar você respondendo aí, dizendo pelo menos ali 4 punições dadas à Alemanha, considerada a culpada pela eclosão da Primeira Guerra Mundial. Já eu venho para a gente corrigir essa questão. Até daqui a pouco. E então, agora que você já respondeu essa questão e respondeu certinho, né? Corretinho, tenho certeza, tá? Vamos lá conferir a tua resposta. Bom, pessoal, essa questão ela quer saber quais foram as punições impostas à Alemanha no Tratado de Versalhes, assinado em 1919, depois que terminou a Primeira Guerra Mundial. A questão pede para a gente citar ali pelo menos 4 punições. Então, vamos lá, eu trouxe aqui 4 punições dadas à Alemanha
Como? Primeiro, ela teve que indenizar os países bem vitoriosos, tá? Uma indenização muito alta, muito cara, ainda mais para um país que tinha perdido um conflito, né? A guerra, que consequentemente passava ali por problemas econômicos. Então, indenizou esses países vitoriosos em aproximadamente 33 bilhões de dólares. Então, era muito dinheiro. Outra punição foi ter que devolver a região que eles tinham tomado da França, a região da Alsácia-Lorena. Então, eles devolveram. Além disso, eles tiveram que evacuar os territórios ocupados da Bélgica. Lembra que quando começou o conflito, os alemães tentaram invadir a França passando primeiro pela Bélgica? Então, pois é, ao ocupar esse território, quando eles perderam, eles tiveram que desocupar. Além disso, a Alemanha também perdeu todas as suas colônias. Além disso, a Alemanha teve que reduzir o exército ao máximo de 100 mil homens, ou seja, né, poucos soldados, né, então nem dava para ter um exército grandioso. Outra coisa, teve que extinguir sua força aérea, não podia ter mais, teve que entregar navios e submarinos aos vencedores e ficou proibida de fabricar navios de guerra, certo, gente? Então aqui tem algumas das punições impostas aos alemães pelo Tratado de Versalhes. Então eu tenho certeza que você acertou essa questão. Vamos lá conferir que a gente tem mais outra questão sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu vou deixar você fazendo a leitura, analisando, escolhendo uma dessas alternativas. Eu espero que seja correta. Já já eu venho e a gente confere a tua resposta. Até daqui a pouco. Bom, agora que você já respondeu essa questão, vamos conferir aqui essa resposta, espero que esteja correta. A sexta questão diz o seguinte: ao final da guerra, assim como proposto por Woodrow Wilson, foi criada a Liga das Nações. Sobre a Liga das Nações, é correto afirmar que a letra A diz que, diferentemente da ONU, atuava na legalização de conflitos entre nações. A letra B diz que a Liga das Nações, assim como a ONU, incluiu os alemães como integrantes desta instituição. A letra C diz que, diferentemente da ONU, proibiu que os Estados Unidos fizessem parte dessa instituição. E a letra D diz que, assim como a ONU, tinha o objetivo de garantir a paz mundial. Bom, pessoal, a Liga das Nações foi um órgão criado com o objetivo de manter a paz mundial, o que se parece muito com o papel da ONU, criada depois da Segunda Guerra Mundial, e que é uma instituição que existe até os dias atuais e é formada por várias nações, certo? Então, olha só, a nossa resposta correta é a letra D, mas vamos conferir aqui por que as demais estão incorretas. Bom, a letra A diz que diferentemente da ONU, a Liga das Nações ia atuar na legalização dos conflitos entre as nações. Bom, o papel dessa instituição era evitar esses conflitos, então A está errado. A B diz que a Liga das Nações, ela que incluiu os alemães como integrantes. Bom, a Liga das Nações deixou a Alemanha de fora, assim também como deixou a Rússia de fora. A letra C diz que a Liga das Nações, ela proibiu os Estados Unidos de fazer parte desse órgão. Bom, na verdade foram os Estados Unidos que não aceitaram participar da Liga das Nações e ficaram de fora porque optaram e não porque foram proibidos de fazer parte da instituição. Então, por conta disso, a letra C também
está incorreta. Então, resposta correta, letra D. Agora vamos para mais uma questão, tá? Sobre a Primeira Guerra Mundial, que a gente tem várias alternativas, você vai analisar, vai me dizer quais que estão corretas ou qual que está correta, quais estão incorretas ou qual que está incorreta, ou se estão todas certas ou todas erradas, né? Então, todas as possibilidades podem acontecer. Então, faça essa análise, responda, já já eu venho e a gente confere as suas respostas. Até daqui a pouco. E então, agora que você já respondeu a questão de número 7, analisou todas essas afirmativas, já indicou quais eram as verdadeiras e as falsas, vamos conferir as tuas respostas. A letra A diz: o Brasil participou diretamente da Primeira Guerra Mundial, lutando ao lado da Alemanha e da Áustria-Hungria. Bom, gente, olha só, o Brasil participou da guerra, né? Só que o Brasil entrou do lado da Tríplice Entente, Inglaterra, França, Estados Unidos, por exemplo, e contra a Alemanha e a Áustria-Hungria. Então, a letra A ela está incorreta, é uma alternativa falsa, ok? Vamos lá para a letra B, que diz: o desenrolar da Grande Guerra foi caracterizado por duas fases, a guerra de movimento e a guerra de trincheiras. Bom, gente, essa alternativa ela está correta, porque a guerra de movimento e a guerra de trincheiras são consideradas as duas fases da Primeira Guerra Mundial. Então, vamos colocar aqui um verdadeirozinho para indicar que está correto. A letra C diz: não houve participação das mulheres na Primeira Guerra Mundial. Bom, gente, nós vimos na aula anterior que as mulheres participaram da guerra, elas trabalharam nas indústrias bélicas, substituindo a mão de obra masculina, porque os homens estavam, a maioria, nos conflitos, né, nos frontes de batalha, mas as mulheres também lutaram nos frontes de batalha, claro, que em menor quantidade do que os homens, mas também haviam mulheres lá. Também haviam mulheres trabalhando como enfermeiras, como médicas, tá? Então, assim, as mulheres estiveram presentes no conflito, sim. Então, por conta disso é que a letra C está incorreta, ok? Errada. Vamos lá para a letra D, que diz que o Tratado de Saint-Germain resultou no fim do Império Austríaco e no surgimento de nações como a Polônia. Bom, gente, a letra D ela está correta, certo? Com o final da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Saint-Germain foi assinado e resultou no desmembramento do Império Austro-Húngaro ou da Áustria-Hungria. Do lugar surgiram países como a Polônia, como a Tchecoslováquia, como a Hungria e a Áustria. Então, letra D, verdadeira. A letra E diz que após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos passaram a ser a maior potência mundial e a sociedade europeia deixou de ser o modelo para os demais países do mundo. Bom, gente, essa alternativa ela está correta, tá? Depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se transformaram na grande potência mundial e passaram a ser o novo modelo de sociedade a ser seguida. E o estilo de vida estadunidense passou a ser copiado pelos países do mundo todo, passando a ser a referência e não mais a Europa como acontecia até a chamada Belle Époque. Então eu espero que você tenha conseguido acertar todas essas respostas aqui.
E com isso eu encerro a nossa aula de hoje. Eu te agradeço pela tua atenção, te parabenizo pela tua dedicação. Se tu vem acompanhando todas as aulas aqui do Educa Balsas, ou então se tu vem buscando acompanhar todas essas aulas e assim ampliar o teu conhecimento. Parabéns pelo teu esforço. E assim, eu te espero na próxima aula.